Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, deixa eu só agradecer pelas enormes audiências e muita interatividade. Esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se puder comentar qualquer coisa a respeito do vídeo, agradeço bastante, beleza? Sobre a janela de contratações, quais foram os clubes que mais gastaram com reforços em 2024? Você sabe que nessa sexta-feira se encerrou a segunda janela de transferências, essa janela é um pouco mais curta e só para transferências domésticas. Importante contar que a próxima só reabre em 10 de julho. Nessa segunda janela de transferências, só 4 dos 20 times da Série A não contrataram qualquer jogador. O Palmeiras, o Fluminense, o Cuiabá e o Corinthians. Quem mais se reforçou foi o Atlético Goianiense, com 6 contratações. Mas queria contar para vocês a partir de agora um ranking sobre quanto cada time investiu em reforços na temporada de 2024, juntando as duas janelas. Primeira colocação é ocupada pelo Flamengo, 162 milhões de reais em apenas 4 reforços. Segundo lugar também é de um time do Rio de Janeiro, o Botafogo, que investiu 139 milhões de reais em 13 contratações. Terceiro lugar de um primeiro paulista, o Corinthians, investiu 130 milhões de reais em 11 reforços. É o único paulista figurando entre cariocas, até porque o quarto lugar é do Vasco da Gama, 120 milhões de reais em 10 contratações. Palmeiras é o quinto colocado, 90 milhões de reais em 5 reforços. É importante contar que essa lista não conta com atletas que chegaram de graça. Então vou citar o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, que chegou ao Bahia para ganhar algo na casa dos 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Como ele estava de graça, ele havia deixado o Flamengo sem custos, não houve um custo para aquisição do atleta por parte do Bahia. Em relação a direitos econômicos, essa lista se refere apenas a gastos com direitos econômicos, beleza? Voltando ao sexto lugar, Atlético Paranaense, 76 milhões de reais com 10 reforços, o São Paulo é o sétimo, 69 milhões de reais com 6 contratações, o Internacional o oitavo, 54 milhões de reais com 11 reforços. O Bahia aparece no nono lugar, 51 milhões, 7 contratações, o Fortaleza é o décimo, 45 milhões de reais com 10 contratações. O Galo é o 11º, 43 milhões e 3 reforços, o Grêmio é o 12º, 32 milhões de reais e 9 reforços. O Fluminense, o 13º, 21 milhões de reais, 8 contratações. 14ª colocação pro Vitória, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, investimento de 14 milhões e 700 mil reais, 24 contratações. 15º lugar para o Cuiabá, 14 milhões e 200 mil investidos em 11 reforços. O Cruzeiro é só o 16º em investimentos, 11 milhões e 800 mil reais em 10 contratações. 17º lugar do Atlético Goianiense, 7 milhões e 100 mil reais em 24 reforços. O Bragantino, 5 milhões e 300 mil, confesso que fiquei surpreso com pouco investimento do time de Bragança Paulista, 5 contratações apenas. O 19º lugar do Juventude, somente 900 mil reais investidos em 23 reforços. O 20º lugar do Criciúma, 480 mil reais em 13 contratações. Dessa lista, o que mais te chama a atenção? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. E a gente precisa falar de Red Bull Bragantino 1, Corinthians 0. Olha, o Antônio Oliveira chegou a dizer que não preservou ninguém pensando na terça-feira no jogo contra o Argentino Júnior. Diz sim que ele escolheu os jogadores que ele entendia como ideais para essa partida. Não convenceu. Porque ele mexeu bastante, não só apenas na escalação que começou o jogo, mas nas trocas que ele fez. Ele não tentou ganhar o jogo? Tentou. Isso eu preciso dizer. No momento em que ele deixa só o Mateuzinho como lateral, que é um lateral bem avançado, tira o Hugo para botar o Wesley, projeta o seu time para o campo de ataque, até cria algumas oportunidades, nenhuma delas muito clara, tá? Não tivemos uma grande chance, uma chance muito clara no jogo no segundo tempo. É verdade que o Red Bull Bragantino meio que abandona o jogo, tenta administrar ou é empurrado pelo Corinthians, dá para colocar dessa forma, que em termos de volume ocupa o campo ofensivo, mas esbarra numa falta de criatividade para armar jogadas que é impressionante, que preocupa. Porque eu nem vou falar da repercussão prática disso por enquanto, tá? Vou falar mais pra frente. Falando do jogo especificamente. O Antônio, ele escala a sua equipe, né, com uma escalação bem diferente. Ele deixa só 2 atacantes com Pedro Henrique e Pedro Raul. Segundo ele, porque, ninguém vai me convencer aqui que o Pedro Raul vai ser uma opção em detrimento a Yuri Alberto e Romero.
Você pode falar o que você quiser do Yuri Alberto. Ele é titular, ele é o artilheiro do time na temporada. Então quando você vai enfrentar uma equipe, e o Romero nem se fala, né? O cara que está fazendo gol em todo jogo. Quando você vai enfrentar uma equipe difícil como é a do Bragantino, treinada por um português também, uma equipe muito bem arrumada, que é muito difícil jogar na sua casa, você precisa ganhar o jogo. Porque o Corinthians só tem um ponto até aqui no campeonato. Você precisa ganhar o jogo. Ninguém vai me convencer que você vai pegar os teus 2 titulares atacantes, colocar no banco e explicar que os que você colocou naquele jogo eram interessantes para o estilo de jogo da... Não, desculpa, não tem justificativa. Gosto do Pedro Henrique, fez um bom jogo, fez um gol inclusive, estava impedido. Aliás, lá no Sul se falava muito isso, né? Os apresentadores de TV, vou citar um aqui, meu amigo Leonardo Meneghetti, ele dizia o seguinte... Cara, o Pedro Henrique, a gente gosta muito do Pedro Henrique. Ele colorado, né, o Meneghetti. E o Pedro Henrique jogava no Inter, né? Se você for na casa dele, ele almoçando agora, ele está impedido. Porque é um probleminha recorrente do Pedro Henrique, porque ele é muito, né, intrépido, né? Ele é muito voraz e muitas vezes ele sai antes. E que lançamento do Rodrigo Garro, né? Mas enfim, ele fez o que tinha que fazer. Ele chegou na frente do goleiro, tirou, acabou fazendo o gol, mas estava impedido. E acho que ao que o time se propôs, ele até correspondeu. Agora, ele não é titular. Ele pode entrar no segundo tempo, ele pode ter mais oportunidades, mas ele não é titular. Os titulares são Wesley, Yuri Alberto e Romero. Mas tudo bem, ele entendeu como interessante para esse jogo que fosse o ataque, né? Fosse o ataque com o Pedro Henrique e o Pedro Raul. Não funcionou. Não funcionou. Porque a ideia era o Pedro Raul brigar com os zagueiros lá numa ligação direta. Não funcionou. E aí ter a bola, ter o espaço, nem no segundo tempo, quando o Corinthians teve a bola, você tinha esse espaço. Então, não funcionou. 4-4-2 praticamente, né? Com o Ranielli e o Fausto Vera. Garro e Coronado. Enquanto, no primeiro tempo até, o Corinthians reteve a bola, esses 2 jogadores construíram, criaram. É muito bom ver eles com a bola no pé. Gosto muito dos 2. E aí tem uma questão física também, né? Vai chegando no segundo tempo, o Antônio até tira bem cedo o Coronado do jogo, bem cedo. O Garro ele tira com 37. O Coronado acho que ele tira com 12 mais ou menos. E aí você começa a perder a tua capacidade criativa. Aí, beleza, depois ele empilhou atacantes, tudo mais, botou Paulinho, botou o Breno Bidon e tal, e aí o Paulinho ficou bem avançado, até quase dentro da área, porque ele é um cara de qualidade, até teve uma chance, né? E aí até ficou pedindo pênalti, que eu acho que não aconteceu, não foi suficiente ali para impedir o avanço dele, mas enfim, era para ele pisar na área mesmo ali, né? Aí o Corinthians avançou para buscar pelo menos um empate, e não conseguiu porque, repito, não vi também uma chance claríssima de gol. Tem um chute do Fausto Vera que o Cleiton pega, tem um chute do Wesley também, algumas chegadinhas, um chute aqui e acolá, levantamentos para a área, era o máximo que o Corinthians podia fazer. Mas assim, a sensação que passa, gente, é que falta muita inspiração, falta um desentrosamento, né, meio que natural, com tantas mexidas, não só no time que começa, mas nos jogadores que entram depois. Então, tem muita gente se conhecendo aí ainda. Eu entendo que é um começo, eu entendo que é uma reformulação, trocaram muitos atletas, não é uma equipe que está acostumada a jogar junto. Esses caras não estavam aqui ano passado, por exemplo, com exceção de um ou outro. Então, é natural, os caras têm... Chico, mas já não dava para entrosar? Dava, né? Dava, até pela eliminação precoce do Paulista, depois só isso, só tempo para treinar. Então, assim, tempo para treinar e para entrosar, esses caras tiveram. Mas aí o técnico mexendo bastante no time também complica. O Antônio faz um bom trabalho, vinha de bons números até o início do Brasileiro, mas assim, está preocupando, além dessa questão que às vezes falta na criação de jogadas mais claras, né? de você agredir mais o adversário, obrigar o goleiro a fazer mais milagres e tal, você está muito mais presente no campo ofensivo. Além disso, falta um tantinho aqui de um combate maior. Eu não estou falando em vontade, tá? Acho que os jogadores se esforçam, acho que quem entrou tentou, não é isso. Mas falta competir, sabe? Falta um Corinthians num nível um pouco mais enraivecido com a situação. Estou sentindo um pouco, sabe, um time meio que permissivo, assim, com o que está acontecendo. É a sensação que passa. Corinthians, repito, toma um gol num erro de passe. Mateuzinho, segundo o Antônio, ele não estava fora de lugar, mas o Vitinho pega sozinho
com o Mateuzinho, quando ele percebe o cara tá nas costas dele, aí ele só corta para dentro e faz o gol. Não foi falha do Cássio, gente, pelo amor de Deus. A gente fala quando é aqui, né? No último jogo ele falhou 2 vezes contra o Juventude. Nesse o cara acertou quase o ângulo, né? O cantinho esquerdo do goleiro ali, muito difícil de pegar, uma bola rápida, uma paulada no canto. Ali, para mim não foi falha. A gente pode questionar aqui a questão do Cássio, Carlos Miguel é outra coisa, tá? Nesse aspecto aí, pra mim, não foi falha. Só que aí sai 1-0 pro Bragantino, o Bragantino até não cria mais coisa, né? O Cássio fez... Cara, foi o único chute dos caras no gol. E aí o Corinthians depois, não sei se desesperou, se sentiu, se começou a ficar tenso para tentar construir o seu gol, e aí chega até com o gol do Pedro Henrique que está impedido, aí já no segundo tempo, e aí o Antônio começa, né, a mexer no time. Aí olha aqui, ele tira, né, o Garro lá com 37 para botar o Breno Bidon. Mas antes disso, ele tira o Coronato para botar o Romero. Ele tira o Fausto Vera para botar o Paulinho. Ele tira o Hugo lateral para botar o Wesley. Ou seja, ele avança bem o time. E tira o Pedro Henrique para botar o Yuri Alberto, porque ele entende que, né, bom, aí ele desloca o Wesley, o Yuri lá para a direita, na verdade bem dentro da área, né? Ele colocou os 2 centroavantes bem dentro da área, bem próximos. Isso também não funciona. Uma coisa é você jogar com o Yuri meio que de ponta de lança, meio que bico de área, meio que segundo atacante, ou ponta direita. Outra coisa é você enfiar os 2 dentro da área. Eu sei que ali no momento fica uma coisa meio de, tipo, vamos tentar ganhar o jogo de qualquer jeito, levanta para a área que tem 2 centroavantes ali e congestionar a área adversária, mas não funcionou. Não funcionou. E não tem funcionado, né? Eu acho que essa é a preocupação maior. Agora, aquele empate contra o Atlético Mineiro, que eu considerei interessante, porque, pô, o Corinthians pegou um candidato ao título dentro de casa, estava com um jogador a mais, mas, pô, é um adversário que vai tirar ponto de muita gente e consegue um pontinho ainda contra esses caras. Tá bom, tá bom. Você tem outros jogos no campeonato para se recuperar. Aí vem os 2 próximos jogos contra Juventude e Bragantino e o Corinthians não pontua, acabou. Aquele pontinho foi ruim, porque aí você está jogando em casa, no teu primeiro jogo, com um jogador a mais no segundo tempo e você não constrói a vitória. Se a gente tivesse mais pontuações, uma vitória pelo menos, ou 2 empates nesses próximos jogos, talvez a gente pudesse computar aquele jogo lá como interessante. Agora não mais, porque é 1 ponto em 9 disputados, gente. E ó, pode parecer muito cedo, mas não é. O Corinthians precisa reagir logo, porque esse é o grande problema. Você está vendo que o time não te apresenta perspectivas. Você está vendo dificuldades de entrosamento de alguns jogadores. Você está vendo que, enfim, a dinâmica não está funcionando. O técnico vai ter que, daqui a pouco, mexer no sistema, mexer mais ainda no time, para tentar... E aí, daqui a pouco, quanto mais ele mexe no time, pior vai ficando. Aí você vai começar a entrar numa espiral perigosa. Ainda mais se o resultado não vem. Porque se o resultado vem, você permite ainda testes aqui e ali, você permite ter divisão de foco com o sul-americano e tal. Agora, se o resultado não tiver vindo no brasileiro, esquece todo o resto, tá? Aí tem que se voltar pro brasileiro. Porque se o Corinthians, não adianta o Corinthians achar que na Sul-Americana, que eu acho que merece uma atenção, acho que é uma boa chance de título e tudo mais, mas se no brasileiro tiver assim. Porque aí o risco começa a ficar preocupante, lembrando o ano passado. E ninguém quer passar o que o Corinthians passou no ano passado, gente. Com o elenco que tem, com o investimento que tem, com a perspectiva que tinha, não faz sentido. Se você olhar para essa tabela do brasileiro, tem várias equipes aí que podem disputar ou jogar por uma permanência. Não é o caso do Corinthians. Se o Corinthians se embananar nisso, vai ser muita incompetência. Então, assim, precisa prestar muita atenção no que está acontecendo e corrigir logo. Precisa melhorar para ontem, porque senão realmente 4ª, 5ª, 6ª rodada e aí a coisa pode ficar mais séria. O que vocês acharam do jogo? Gostaram? Provavelmente não, né? Preocupados? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição e até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje com as notícias atualizadas do Corinthians. Notícias dadas pelo jornalista Jorge Nicola. O que você achou sobre o investimento do Timão em reforços? Deixe no comentário a sua opinião e também o que você achou do jogo de ontem. O que pode melhorar, o que falta aí para a gente estar ganhando todas. Se você gostou do vídeo e assistiu até o final, deixe o seu like, pois isso é muito importante para a gente. E se inscreva também no canal para você ficar atento e receber todas as notificações do Timão e do que a gente for postar. Mas para você receber essas notificações, você precisa ativar o sininho, tá, pessoal? Se inscreva e ative o sininho. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.